Morri há 3 meses. Meu nome é Dr. Marcus Kellerman. Eu era um astrofísico da NASA, especializado em detecção de objetos interestelares para o programa de pesquisa Atlas. O que Jesus me revelou sobre o cometa 3I Atlas não é apenas sobre espaço, é sobre cada alma na Terra. Amanhã, 30 de outubro, quando este cometa atinge seu periélio, um limiar espiritual se abre. Algo que a maioria das pessoas nunca verá com telescópios. Mas eu vi durante aqueles 7 minutos, quando meu coração parou. E o que aprendi muda tudo. Passei 17 anos estudando as estrelas. Minha carreira inteira foi construída sobre dados, mecânica orbital, espectroscopia. Eu analisei luz de objetos a bilhões de quilômetros de distância e os reduzi a números, trajetórias, probabilidades. Eu era bom nisso, muito bom. Em 2025, eu tinha ajudado a identificar dezenas de objetos próximos à Terra, rastreado as órbitas de asteroides, contribuído para protocolos de defesa planetária. Meu trabalho tinha importância, ou pelo menos é o que eu acreditava. 1º de julho de 2025. Esse foi o dia em que anunciamos o cometa 3I Atlas para o mundo. O terceiro objeto interestelar confirmado que jamais detectamos. Não pertencia ao nosso sistema solar. Não era preso pela gravidade do nosso Sol. Um visitante de outro sistema estelar, seguindo uma trajetória que o levaria mais perto da Terra do que qualquer objeto interestelar que tínhamos observado antes. Eu estava orgulhoso. As coletivas de imprensa, as entrevistas, os artigos acadêmicos. Este era meu legado. Dr. Marcus Kellerman, o homem que ajudou a desvendar uma das descobertas astronômicas mais significativas do século. Meu nome entraria para os livros didáticos. Minha pesquisa seria citada por décadas, mas eu não tinha ideia do que estava por vir. Meu casamento estava desmoronando. Eu não tinha percebido. Tão ocupado rastreando um cometa a milhões de quilômetros de distância que não via minha esposa desaparecendo bem na minha frente. Tão focado em analisar dados espectrais que era cego para a forma como minha filha me olhava quando eu perdia outro recital, outro jantar, outra promessa. Sarah parou de me pedir para voltar para casa mais cedo. Emma parou de me mostrar seus desenhos. Eles tinham aprendido que as estrelas importavam mais do que eles. Eu me dizia que era temporário, apenas até coletar os dados do periélio, apenas até publicar a pesquisa, apenas até o próximo ciclo de bolsas, apenas até. Mas nunca há tempo suficiente quando você está perseguindo o infinito. 19 de agosto, eu estava em meu escritório, no Centro de Voo Espacial Goddard, analisando resultados preliminares de espectroscopia do 3I Atlas, leituras estranhas. A coma do cometa mostrava assinaturas químicas que não conseguíamos explicar. Não era impossível, apenas incomum. Compostos orgânicos em concentrações que não correspondiam aos modelos padrão. Eu já estava rascunhando outro artigo em minha mente. Mais uma citação para meu currículo. Meu peito se contraiu. Pensei que era apenas estresse. Falta de sono. Muito café, pouca água. Afrouxei a gravata, respirei fundo e peguei meu telefone para ligar para Sarah. Talvez eu voltasse para casa mais cedo pela primeira vez. Talvez. A dor me atingiu como uma supernova. Meu braço esquerdo ficou dormente. A sala girou. Tentei me levantar, mas minhas pernas não respondiam. Lembro de pensar, absurdamente, que eu precisava salvar meu trabalho. O arquivo de dados ainda estava aberto. Se o programa travasse, perderia horas de análise. E então eu estava no chão. Os painéis do teto eram amarelados, manchados de água. Eu nunca tinha notado isso antes. 17 anos trabalhando neste prédio e nunca tinha olhado para esses painéis. Alguém estava gritando. Uma sirene tocava. Não era uma sirene. Meu telefone, tocando. O nome de Sarah na tela, a 3 metros de distância, impossível de alcançar. Tudo ficou escuro. Então eu estava de pé, sem dor, sem pressão no peito. Eu me sentia leve, sem peso, como se estivesse flutuando em gravidade zero durante os voos parabólicos que eu tinha feito para o treinamento da NASA. Mas eu não estava flutuando. Eu estava de pé em meu escritório, olhando para baixo para um homem deitado no chão, rosto cinzento, lábios azuis, olhos semiabertos fitando o vazio.
Levou-me um momento para perceber que eu estava olhando para mim mesmo. 2 seguranças entraram correndo pela porta. Um caiu de joelhos ao lado do meu corpo, verificando o pulso. Outro já estava no rádio pedindo assistência médica. Tentei gritar para eles que eu estava bem ali, que não precisavam entrar em pânico. Mas quando abri a boca para falar, nenhum som saiu. Quando estendi a mão para tocar o ombro do segurança, minha mão passou através dele como fumaça. Eu não estava respirando. Eu não estava piscando. Mas eu estava consciente. Completamente consciente. Impossível estar consciente. O segurança iniciou as compressões torácicas. Observei meu corpo se contorcer com cada empurrão. Observei minha cabeça cair para o lado. Observei sangue escorrer do canto da minha boca onde eu tinha mordido minha língua. Isso não podia estar acontecendo. Isso era fisiologicamente impossível. E consciência exige atividade cerebral. A atividade cerebral exige oxigênio. O oxigênio exige um coração batendo. Mas eu estava consciente. E então a sala começou a mudar. As paredes não se dissolveram exatamente. Tornaram-se translúcidas, como se eu olhasse através de camadas de vidro fosco. Além delas, eu conseguia ver luz. Não as luzes fluorescentes do prédio comercial, mas algo mais. Algo vasto e quente e impossível de ser tão brilhante. Aquilo me puxava, não fisicamente, mas de uma forma que não consigo descrever. Como a gravidade, mas para a alma em vez do corpo. Eu me movi em direção a ela, ou ela se moveu em minha direção. A distinção deixou de importar. O escritório desapareceu. Os guardas, meu corpo, os azulejos do teto amarelado, tudo se desfez como um casaco descartado. Eu estava em um túnel, exceto que túnel não é a palavra correta, porque não havia paredes. Apenas escuridão por todos os lados e luz à frente, crescendo, se aproximando, transformando-se em tudo. A luz deveria ter machucado meus olhos. Deveria ter sido cegante, mas não era. Era quente, segura. Parecia estar chegando em casa depois de anos perdido, exceto que eu nunca tinha sabido que estava perdido até aquele momento. Então eu emergi dentro dela. De repente eu estava em um lugar que palavras humanas nunca poderiam descrever. A luz estava em toda parte, mas não era apenas luz. Era presença, era consciência. Era amor tão completo, tão incondicional, que cada relacionamento que eu já tinha tido parecia uma sombra pálida em comparação. Eu me senti visto, verdadeiramente visto. Não apenas minhas realizações ou meus créditos, mas tudo. Cada pensamento, cada escolha, cada momento de orgulho e medo, de egoísmo e de esperança desesperada. E de pé diante de mim estava Jesus. Eu sei como isso soa. Eu sei o ceticismo que vem com afirmações assim. Eu teria revirado os olhos para essa história 3 meses atrás. Mas estou te contando o que aconteceu. E quando você está na presença do divino, o ceticismo torna-se irrelevante. Ele não parecia os quadros. Sem vestes fluindo, sem halo brilhante, sem características europeias. Ele era luz, mas também era uma pessoa. Eu conseguia ver seu rosto, seus olhos, sua expressão. E o amor irradiando dele era tão intenso, tão esmagador, que caí de joelhos. Não por obrigação religiosa, não porque achava que deveria, mas porque minhas pernas não conseguiam mais me sustentar. Marcos, ele disse, meu nome. Ele pronunciou meu nome. E naquela única palavra eu ouvi cada oração que nunca tinha rezado, cada dúvida que nunca tinha expressado, cada anseio que tinha enterrado sob equações e subsídios de pesquisa e a busca pela glória científica. Você estudou as estrelas, ele disse, sua voz carregando o peso da eternidade e a doçura de um sussurro ao mesmo tempo. Mas você perdeu seu Criador. Eu queria me defender. Explicar que era um cientista, que lidava com evidência e dados, que não podia basear minha vida em fé num algo que não conseguia medir. Mas as palavras morreram antes de chegar aos meus lábios. Porque de pé diante dele, todos os meus argumentos pareciam vazios. Eu não tinha rejeitado Deus pela falta de evidência. Eu o tinha rejeitado porque ele era inconveniente. Porque reconhecer um Criador significava reconhecer responsabilidade. E eu não queria ser responsável por nada além da minha própria ambição. Imagens começaram a aparecer ao meu redor, não em uma tela,
não projetadas. Elas simplesmente existiam ao meu redor, como se eu estivesse de pé no centro de uma esfera feita de memórias. Minha vida, cada momento, cada escolha, vistos não de minha perspectiva, mas de uma perspectiva superior. Eu me vi como outros me viam, como Deus me via. Eu vi Sara chorando em nosso quarto depois que tinha esquecido nosso aniversário pela terceira vez consecutiva. Eu vi Emma sentada sozinha na feira de ciências da escola, a única criança cujo pai não compareceu. Eu vi colegas que tinha prejudicado para me colocar à frente. Eu vi crédito que tinha tomado por um trabalho que não era inteiramente meu. Eu vi as pequenas crueldades, a arrogância casual, a forma como tinha usado minha inteligência como uma arma para fazer os outros se sentirem pequenos. Eu me vi nos jantares de domingo com meus pais, acenando enquanto falavam sobre a igreja, sobre a fé, sobre o plano de Deus, enquanto internamente os ridicularizava por se agarrarem a superstições antigas. Eu vi o desprezo que sentia pelas pessoas que acreditavam em coisas que não conseguiam provar, que confiavam em oração ao invés de planejamento, que desperdiçavam suas vidas com esperança ao invés de abraçar o conforto frio da indiferença cósmica. E eu vi 1º de julho novamente, a coletiva de imprensa, o anúncio do cometa 3I Atlas. Eu vi meu rosto na tela, brilhando de orgulho. E ouvi Jesus falar novamente. Você anunciou este cometa para o mundo, ele disse. Mas você não entendeu o que estava vendo. Ele fez um gesto e as imagens se deslocaram. O cometa apareceu diante de mim. Não como dados espectroscópicos ou mecânica orbital, mas como verdadeiramente era. Uma bola massiva de gelo e rocha e poeira acelerada pelo espaço em velocidades impossíveis, deixando um rastro de uma coma de gás que se estendia por milhões de quilômetros. Lindo, terrível, antigo. Isto não é apenas um cometa, Jesus disse. É um sinal. Um sinal. A palavra permanecia no ar entre nós, pesada com implicações que eu não conseguia compreender totalmente. Muitos procuraram sinais em 23 de setembro, ele continuou. Eles esperavam revelação, eles esperavam intervenção divina, eles esperavam que o mundo mudasse, mas estavam procurando nos lugares errados. Estavam procurando no céu por espetáculo, quando deveriam ter estado procurando em seus corações por verdade. 23 de setembro, eu lembrava dos vídeos do YouTube, das teorias da conspiração, das profecias sobre alinhamento de estrelas e o fim dos dias. Eu tinha rido delas, descartei-as como pseudociência e histeria religiosa. Mas agora, de pé diante de Cristo, percebi que tinha sido tão cego quanto as pessoas que tinha zombado. Elas estavam procurando por sinais na mecânica celeste. Eu estava procurando significado em equações. Ambos tínhamos perdido o ponto. Amanhã, Jesus disse, e a palavra me atingiu como um trovão. Quando este cometa atingir periélio, uma porta se abre. Senti meu coração, ou qualquer coisa que funcionasse como um coração neste lugar, começar a acelerar. Não é uma porta que telescópios podem ver, ele continuou. Não é uma porta que a espectroscopia pode medir. Uma porta espiritual, um convite, uma escolha que cada alma na Terra enfrentará, independentemente de saber ou não. Guerra espiritual. Não uma metáfora, não um conceito religioso, real. Acontecendo neste momento, invisível aos olhos humanos, mas mais real do que qualquer coisa que eu já tinha medido com instrumentos. Este cometa, disse Jesus, marca uma estação, um tempo de separação. Um tempo de escolha. Alguns o verão e se lembrarão que os céus declaram a glória de Deus. Outros o verão e se agarrarão mais forte ao seu orgulho, ao seu ceticismo, à sua determinação de ser seus próprios deuses. Eu queria perguntar em qual categoria eu me encaixava, mas eu já sabia. Eu tinha escolhido o orgulho. Eu tinha escolhido o ceticismo. Eu tinha escolhido adorar no altar da minha própria inteligência e chamá-lo de iluminação. Você vai me mostrar 3 coisas, sussurrei, as palavras saindo de algum lugar profundo dentro de mim, de uma parte de mim que eu nunca tinha reconhecido antes. Jesus acenou. Os 2 primeiros são avisos sobre falsos profetas, sobre engano se passando por verdade,
Sobre pessoas que usarão este cometa, usarão estes sinais para levar almas para longe. A visão mudou novamente. Vi pregadores proclamando datas e horários. Vi canais prometendo conhecimento secreto. Vi o medo sendo militarizado, a esperança sendo monetizada, a fé sendo distorcida em algo irreconhecível. E vi milhões de pessoas desesperadas por significado, por propósito, por garantia de que suas vidas importavam, caindo nessas armadilhas porque não conseguiam distinguir verdade de falsificação. Mas a terceira coisa, disse Jesus, sua voz ficando mais baixa, mais pesada, a terceira coisa que vou mostrar a você vai aterrorizá-lo. Porque não é sobre os outros, é sobre você. Senti gelo inundando minhas veias. O que poderia ser mais aterrorizante do que ver minha vida inteira exposta, ver a profundidade do meu orgulho e egoísmo expostos? Você tem uma escolha a fazer, disse ele. Amanhã, quando o cometa atingir o periélio, você terá 48 horas. 48 horas para decidir a quem você serve. A si mesmo ou a mim, sua ambição ou meu propósito, seu legado ou as almas que coloquei em seu caminho. Mas estou morto, eu disse, gesticulando vagamente para onde quer que meu corpo estivesse, deitado no chão do meu escritório, cercado por colegas em pânico. Não, disse Jesus, e pela primeira vez ele sorriu. Era triste e belo, e cheio de uma dor que eu não conseguia nomear. Ainda não. Estou enviando você de volta. Não porque sua missão está completa, mas porque ela está apenas começando. A luz começou a desvanecer. Espere, ofeguei alcançando para ele. A terceira coisa. O que é o que supostamente vou ver? Mas ele já estava desaparecendo. A visão se dissolvendo, o calor drenando como água através dos meus dedos. Você saberá, sua voz ecoou de muito longe. Quando estiver pronto, você saberá. E então eu estava caindo, de volta pelo túnel. De volta pelas camadas de luz e escuridão. De volta para o peso frio, pesado, impossível de um corpo físico. Eu bati de volta para dentro de mim como uma porta batendo fechada e, de repente, eu podia sentir tudo. A pressão de mãos no meu peito, o gosto de sangue na minha boca, o grito dos meus pulmões por oxigênio. Ofeguei, os olhos abrindo rapidamente e olhei para cima para o rosto surpreso de um paramédico. Ele voltou, alguém gritou. Conseguimos recuperá-lo. Mas eu não tinha voltado. Não realmente, porque uma parte de mim ainda estava em pé naquela luz, ainda ouvindo aquelas palavras, ainda sentindo o peso de uma escolha que eu não entendia como fazer. Amanhã é 30 de outubro, o dia em que 3i Atlas atinge o periélio, o dia em que o limiar espiritual se abre. E tenho 48 horas para entender o que isso significa. 48 horas para compreender a terceira coisa que Jesus me mostrou. A revelação que mudou tudo. O que experimentei naquele encontro não era apenas um aviso sobre falsos profetas e engano espiritual. Não era apenas sobre outras pessoas sendo desviadas. Era sobre mim. Sobre a escolha que eu tinha estado evitando minha vida inteira. Sobre a verdade que eu tinha estado fugindo por 17 anos, enquanto olhava para as estrelas e fingia estar procurando respostas. As duas primeiras revelações eram claras. Eu as entendia. Mas a terceira, aqui me aterrorizaria. Estou prestes a contar para você o que é. E preciso que você entenda que isto não é apenas minha história. Isto é sua história também. Porque amanhã, quando aquele cometa atingir o periélio, a porta se abre para todos. E o que você faz nas próximas 48 horas pode ser a escolha mais importante que você jamais fará. Mas primeiro, preciso contar sobre os avisos. Sobre o que Jesus me mostrou em relação ao grande engano. Sobre os falsos profetas que usarão sinais celestiais para desviar pessoas da verdade, mesmo enquanto afirmam estar as guiando em direção a ela. Porque se você não entender o engano, você não reconhecerá a verdade quando ela estiver bem na sua frente. E o tempo está acabando. Jesus olhou para mim com olhos que continham toda a eternidade. E naquele momento, em pé naquele lugar, além da descrição, eu sabia que estava prestes a ouvir a terceira coisa. A coisa que eu não podia contar para meus colegas. A coisa que mudaria tudo.
A terceira coisa que ele me mostrou sobre o cometa 3I Atlas, comecei, e mesmo agora minha voz se entrecorta quando falo sobre isso. Não é um aviso de destruição, é um sinal de separação. Observei enquanto sua expressão mudava, preenchida com um amor tão profundo que quase me quebrou. Então ele falou palavras que carreguei comigo todos os dias desde então. Este cometa, Jesus disse, é interestelar. Veio de além do seu sistema solar, de um lugar que você não consegue ver com seus instrumentos. Assim como este cometa é um visitante passando por aqui, você também é. Esta terra não é seu lar. O peso dessa verdade desceu sobre mim como um cobertor. Somos visitantes aqui, viajantes. E 3I Atlas, este visitante impossível de além, é um espelho da nossa própria jornada. Amanhã, ele continuou, e sua voz carregava urgência e ternura. 30 de outubro, quando este cometa atingir o periélio, seu ponto mais próximo do Sol, um limiar espiritual será ultrapassado. Aqueles cujos corações estão prontos o sentirão. Não com seus olhos, não com seus telescópios, mas com seus espíritos. Senti naquele momento uma mudança, um alinhamento cósmico que transcendeu a física e entrou no reino da alma. Amanhã. A data era específica, o momento era real, e entendi que nem todos o sentiriam, mas aqueles que deveriam conheceriam. De repente, o espaço ao meu redor se transformou. Eu vi. O reino espiritual, lar, era mais real do que qualquer coisa que eu já havia experimentado em meu laboratório, mais sólido do que qualquer dado que eu já havia analisado. Cores que não existem em nosso espectro. Música que não era som, mas sentimento e almas. Inúmeras almas, movendo-se em harmonia perfeita, conectadas por fios de luz que quase conseguia tocar. É para lá que você está indo, Jesus sussurrou. Isto é o que espera aqueles que escolhem isto. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, ou talvez não corressem. Eu não tinha certeza se ainda tinha forma física naquele momento. Mas senti o fluxo avassalador de voltar para casa, de pertencer, de propósito além de qualquer coisa que eu já havia imaginado. Então sua expressão ficou séria. Mas você deve entender algo, ele disse, e me aproximei ainda mais. Muitos reivindicarão falar por mim sobre sinais e maravilhas. Muitos apontarão para datas e previsões, e quando esses dias passarem, o mundo zombará. Mas eu falo diretamente com aqueles que me ouvem. Não através do sensacionalismo, não através do medo, através da voz pequena e tranquila no coração. Pensei em 23 de setembro, as profecias que circulavam, as previsões que vieram e foram, o escárnio que se seguiu. 23 de setembro veio e se foi, percebi-me dizendo, e Jesus acenou. O mundo zombou, ele concordou. Mas o verdadeiro sinal não era uma data no calendário. É um cometa que ninguém consegue ver sem instrumentos. Um lembrete de que a verdade espiritual requer olhos espirituais. O mundo visível não é tudo o que existe. Aqueles que zombam do que não conseguem ver com seus olhos físicos nunca compreenderão o que você agora sabe. Em dezembro, ele explicou, quando 3I Atlas se tornar visível através de telescópios, muitos dirão, veja, era apenas uma rocha. Apenas uma bola de gelo e pó. Mas aqueles que sentirem a mudança espiritual amanhã, em 30 de outubro, saberão diferente. Compreenderão que o cometa físico é apenas a sombra de uma realidade espiritual. Você entende? Ele perguntou, e sua mão se estendeu na minha direção. Acenei, incapaz de falar. Então ele falou palavras diretamente para minha alma. Palavras que acredito serem destinadas a você também, se você está assistindo isso. Palavras que passaram por meus ouvidos e entraram diretamente em meu espírito. Diga a eles que estou vindo. Diga a eles para observarem, não com seus telescópios, não com seus calendários, mas com seus corações. A separação está começando. Aqueles que são meus saberão, eles sentirão, e quando fizerem, devem escolher. Permanecer confortável neste lar temporário ou se preparar para o eterno. Foi naquele momento, em pé, na presença de Deus mesmo, que senti uma mudança, uma atração, e soube o que estava por vir a seguir. Mas tenho que te mostrar algo primeiro.
Jesus disse, e sua voz carregava um peso que me fez tremer. A terceira revelação. A verdade proibida. O espaço ao nosso redor mudou novamente. Estávamos em pé, se é que você poderia chamar de assim, acima do próprio cometa. Eu conseguia vê-lo, 13 Atlas, não como dados em uma tela, não como cálculos de trajetória, mas como ele realmente era, um mensageiro cósmico, viajando pelo vazio, carregando algo que a ciência nunca conseguiria medir. Você chamou de sinais químicos estranhos, Jesus disse, e me lembrei dos relatórios. As leituras que não conseguíamos explicar. Assinaturas moleculares que não faziam sentido, mas eu as escrevi. Estão em uma linguagem que a ciência nunca conseguirá decodificar porque foram escritas na linguagem do espírito. Olhei para o cometa e de repente consegui vê-lo. Não os químicos em si, mas o significado por trás deles. Como olhar para uma partitura e ouvir a sinfonia. Como ler poesia em uma linguagem que você de repente compreende pela primeira vez. Estou escrevendo no cosmos o que escrevi na Escritura. Jesus continuou. Estou vindo em breve. Estejam prontos. Preparem seus corações. A separação está à mão. E naquele momento, em pé na presença do amor perfeito, eu me quebrantei. Chorei. Não de medo, não de tristeza, mas sob o peso avassalador de ser conhecido, de ser visto, de compreender que cada assinatura química, cada cálculo orbital, cada pedaço de dados que eu já havia estudado era parte de uma sinfonia divina que fui cego demais para ouvir. Deus estava falando. Ele sempre esteve falando, através de estrelas e cometas, através da escritura e da ciência, através dos próprios átomos que compõem nossos corpos. E passei toda a minha carreira medindo suas palavras sem nunca ouvir sua voz. Então tudo mudou novamente. Senti uma atração violenta, urgente. A luz começou a desaparecer. O rosto de Jesus ficou distante. Ainda não, ele disse, e senti sua mão no meu peito. Você tem que voltar. Você tem que contar a eles. Não. Tentei gritar, tentei segurar, mas o reino estava se dissolvendo ao meu redor. A última coisa que lembro é dos seus olhos. Aqueles olhos eternos, cheios de amor infinito, cheios de promessa. Cheios da garantia de que isso não era um adeus, era até logo. E então dor excruciante, ardente no meu peito, vozes distantes, ficando mais próximas. Temos pulso. Ele voltou. Hora da reanimação, 23h52. Ele estava desaparecido há 7 minutos. Ofeguei desesperadamente, meus pulmões queimando enquanto o ar voltava para eles. Luzes fluorescentes, azulejos brancos no teto. O cheiro antisséptico do hospital. Eu estava de volta. Meus colegas estavam sobre mim. Seus rostos, uma mistura de alívio e choque. 7 minutos. Eu estava morto por 7 minutos. Mas tinha vivido uma vida inteira naquele reino. Tinha visto a eternidade. Tinha encontrado Jesus. E tinha recebido uma mensagem. Tudo mudou após aquela noite. Liguei para minha filha na manhã seguinte. Não falávamos há 3 anos. Orgulho, teimosia... Pequenas brigas que pareciam tão importantes antes, mas eram tão vazias agora. Pedi desculpas. Chorei ao telefone e ela chorou comigo. Naquele fim de semana, ela veio me visitar. Conheci meu neto pela primeira vez. Um menino de 2 anos que olhou para mim com os olhos brilhando de admiração, sem saber que seu avô tinha acabado de voltar do outro lado. Aquele momento, segurando-o em meus braços, sentindo sua mãozinha apertar meu dedo, foi o segundo maior momento da minha vida. O primeiro foi encontrar Jesus. Ainda estudo as estrelas. Ainda trabalho na NASA, mas tudo é diferente agora. Não vejo os dados da mesma forma. Não vejo fenômenos cósmicos como meros eventos aleatórios ditados por leis frias da física. Vejo a mão que os colocou. Ouço a voz que fala através deles. Meus colegas acham que fiquei sensível. Talvez tenha ficado, mas também acordei. Estava perdido em dados, me afogando em números, trajetórias e equações que me respondiam como, mas nunca por quê. Mas Jesus me encontrou através de um cometa que não conseguia ter imaginado. Através de um visitante de além que me lembrou que sou um visitante aqui também. Então aqui estamos. Hoje é 29 de outubro.
Amanhã, o cometa 3I Atlas atinge o periélio, seu ponto mais próximo do Sol. Não sei o que você sentirá amanhã. Não sei se você sentirá qualquer coisa. Mas eu sei isto. Jesus está falando. Através do cosmos. Através desta mensagem. Através da agitação no seu coração agora mesmo. Você está assistindo a isso por uma razão. Não por acaso. Não por alguma coincidência algorítmica. Você foi feito para ouvir isso. Você foi feito para saber. Não procure sinais em datas que já passaram. Não procure profecia que estavam erradas. Não deixe a zombaria do mundo sobre as previsões falhadas fazer você perder o verdadeiro sinal que está acontecendo agora mesmo. O sinal não está lá fora no espaço. Está aqui, no seu coração. Naquela voz silenciosa que pergunta: há mais? É realmente tudo isso? E a resposta é sim. Há mais, muito mais. Isso não é sobre perdição. Isso não é sobre medo. Isso é sobre estar pronto. Sobre estar acordado para a realidade de que somos visitantes aqui e alguém está nos chamando para casa. Então, o que você faz? Como você se prepara? É mais simples do que você pensa. Fale com ele. Ore. Não com palavras bonitas ou fórmulas religiosas. Apenas fale. Diga a ele que você está ouvindo. Diga-lhe que quer ouvir. Cure seus relacionamentos. Aquela pessoa com quem você não fala há anos, ligue para ela. Aquele ressentimento que você guardava, deixe ir. O amanhã não é garantido. A eternidade é. E seja autêntico. Pare de fingir. Pare de se esconder atrás da versão de si mesmo que você acha que deveria ser. Deus vê você. Ele conhece você. E ama você exatamente como você é. Não precisa de um telescópio para ver o que realmente importa. Não precisa de um doutorado em astrofísica. Precisa de um coração aberto. É isso. É tudo o que ele está pedindo. E aqui está o que posso prometer para você. Você é amado além da medida, além da compreensão, por um Deus que escreve mensagens em cometas que a ciência não consegue decodificar. Por um Salvador que me encontrou na morte e me enviou de volta com uma mensagem para você. O cometa 3I Atlas desaparecerá da vista. No próximo ano, ele terá se ido, viajando de volta para o vazio do qual veio. Mas a verdade que ele carrega ecoará na eternidade. A separação é real. O chamado é urgente. E a escolha é sua. Eu era um cientista da NASA que morreu e conheceu Jesus. Um homem que passou sua vida estudando os céus sem nunca ver o céu. E um cometa de além do nosso sistema solar se tornou a ponte entre morte e vida. Entre cegueira e visão, entre existência e propósito. Agora você sabe o que eles não queriam que você visse. Não uma ameaça do espaço, não uma profecia do fim do mundo, mas um convite do céu. Um cartão postal cósmico de um Deus que ama você o suficiente para escrevê-lo nas estrelas. Eu estava morto, clínica, medicamente, irrevogavelmente morto por 7 minutos. E nunca estive mais vivo do que estou agora. Se esta história tocou algo em seu espírito, não a ignore. Aquele toque é a mesma voz que me falou através daquele cometa. É Jesus chamando você para casa. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir, alguém que tem procurado, alguém que se sente estrangeiro neste mundo, esperando por algo mais. E amanhã, 30 de outubro, quando aquele cometa estiver em seu ponto mais próximo, apenas ouça. Acalme-se, abra seu coração. E veja se consegue ouvir o que eu ouvi, o que ainda estou ouvindo. Porque a eternidade é real, o céu é real, e ele em breve virá. Inscreva-se se quiser mais histórias como esta. Encontros divinos que a ciência não consegue explicar. Testemunhos que conectam o abismo entre o físico e o espiritual. Porque não terminei de compartilhar. Vi demais, sei demais. E há muitas pessoas que precisam ouvir que este lar temporário não é tudo que existe. Obrigado por ouvir. Obrigado por estar aqui. E que você sinta amanhã o que senti quando me ajoelhei diante do amor infinito e compreendi que todos nós estamos apenas voltando para casa. Que Deus abençoe você. E continue observando o céu, não em busca de ameaças, mas em busca de mensagens, porque Ele ainda está falando. Sempre esteve falando, e se você ouvir com atenção suficiente, você o ouvirá também.